Eu tenho por certo que o que Deus tem feito na minha vida, tem falado comigo cada dia, é a certeza de que nós temos um caminho para chegar. E nessa trajetória chamada Reino de Deus, sabemos que as grandes adversidades mais contribuem para a gente crer do que para a gente duvidar. Com todas as dificuldades, nós vemos a mão de Deus. Muitas das vezes Deus movimenta muita coisa, a gente não entende. Não entende. Porque nós somos até expulsos da onde nós queríamos pelo menos repousar na nossa cabeça. E Deus está dizendo para nós assim, filho, não é aí que eu tenho para você, eu preciso movimentar as coisas. Deus sabe a hora certa. Deus não vai encurtar caminho para ninguém. Sim. É uma coisa que tem que estar gravado na cabeça de muitas pessoas. Deus não vai encurtar caminho. Por que Deus não encurta caminho? Porque Deus sabe que a sua resistência ainda é fraca, mesmo você tendo uma espada na mão. Eu me muni de poder, eu sou muito bom quando eu vou pro monte, quando eu oro, dia e noite, que chamo Deus, clamo a Deus, que homem de oração, bonito isso. Mas quando me dou com as dificuldades, quando eu enfrento o próprio inimigo de frente, eu não tenho força para segurar. Por que eu não tenho força? Porque eu encurtei caminho. Uma mente escrava não consegue lutar. Nós temos que ter uma mente livre para lutar. E isso mostra para nós o caminho que nós temos que chegar. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Idealmente Podcast. Aqui nós unimos missão e propósito, fazendo o ID do Evangelho e sempre aprendendo juntos, ter a mente ideal de Jesus. Eu sou o Lucas da Jaqueline. E eu sou a Jaqueline do Lucas. Eita glória! E aí, meu amor, o que teremos no episódio de hoje? Temos um testemunho muito forte, não percam, fiquem ligados nesse episódio aí que vocês vão se surpreender. Acompanhem, meus irmãos, vocês não perdem por esperar. Tenho certeza que a vida de vocês será edificada e terá um up na fé. Então, vamos conosco até o final, porque vai ser bênção demais. Não posso deixar de mencionar, né? O nosso irmão que tá aqui atrás das câmeras, Giovanni. Como que tá, meu irmão? Beleza, família. Parceirão nosso aí. Vamos. Bora. Tamo junto. Que dia hoje, hein? Maravilhoso. Sabemos que Papai do Céu tem algo a derramar sobre as nossas vidas e a vida dos nossos espectadores, né? É isso. E que dia incrível. E vamos lá, né? Para esse dia de hoje, não podemos deixar de mencionar aqueles que também nos patrocinam, né? Que é a Groove Suplementos. Utilizando ali o cupom Idealmente Groove, suplementos, além de ajudar a levar o evangelho através de nós, de quebrada, família. Olha só, você ainda vai cuidar melhor da sua saúde, Glória a Deus, pagando mais barato. Glória a Deus. Exatamente. E olha só, não vamos deixar de se inscrever no canal, acionar os sininhos, tá bom? E compartilhar, para que ao maior número de pessoas seja alcançada essa palavra de hoje, tá bom? E esse cupom, olha só, vai estar aí na bio, tá? É só clicar no link e direcionar exatamente para esse cupom de desconto. E aí, Lucas, o que nós vamos ter hoje? Quais são as expectativas para esse podcast? É bênção demais. Hoje a gente está com um convidado muito especial. A gente está tendo a honra de receber um pastor que Deus deu a bênção de trilhar o nosso caminho esse ano. E a gente não poderia estar deixando de trazê-lo aqui para vocês, para a gente conhecer um pouquinho e levar um pouco mais da mensagem através desse episódio, que é o primeiro episódio, né, nesse retorno aí, que é o pastor Maicon. Como que tá, pastor Maicon? Tá bem? Tudo ótimo, graças a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus A a paz, todos. pastor. É um prazer estar aqui, né, nesse programa maravilhoso e poder compartilhar um pouco das minhas experiências, né, É isso. para edificar aqueles que precisam. Glória a Deus, pastor. Espero que é uma honra estar recebendo aqui o senhor e gostaríamos muito de conhecer um pouquinho mais da sua história e também apresentar aqui para os nossos espectadores aí um pouquinho mais do que Deus tem feito, de como começou a sua caminhada. Sua trajetória aí com Deus, né? Que Sim, sim. Deus tem levado o senhor para muitos lugares, né? E as pessoas esperam os testemunhos, né? Para edificar muitas vidas. Amém. Bom, meu testemunho ele é um pouquinho longo, porém nós estamos num propósito de realmente passar para aqueles que precisam. Verdade. Bom, eu sou o pastor hoje da Assembleia de Deus, Ministério do Estácio, aqui da Casa Verde, São Paulo, e faço um trabalho hoje que eu chamo de amor puro. Eu tenho por certo que o que Deus tem feito na minha vida, tem falado comigo cada dia, é a certeza de que nós temos um caminho para chegar. E nessa trajetória chamada Reino de Deus, nós sabemos que as grandes adversidades mais contribuem para a gente crer do que para a gente duvidar. Com todas as dificuldades, nós vemos a mão de Deus. E eu fui chamado ao Senhor
em torno de... Tinha 24 anos de idade, a média. E eu era uma pessoa muito perdida em si. Eu conheci um grupo de pessoas que, ao fazer alguns favores, eu acabei me enturmando de uma forma tão terrível Se envolveu, né? que, naquele momento, o mundo para mim era aquilo. E eu vivia muito num lugar chamado Terceira Divisão, Zona Leste de São Paulo, e partilhava, né, com um primo meu que eu ainda tenho ele, de uma vida, assim, muito abusiva. E olhando para isso, eu, eu vi tudo cair ao meu redor. Tudo cair ao meu redor, porque, na grande realidade, eu estava perdendo pessoas que realmente me amavam e estava me confundindo com quem eu pensava que estava me amando. Olha só. Isso é muito sério, porque a ilusão é... Hoje, a ilusão de hoje é que as pessoas querem receber esse amor, mas eles não compreendem como esse amor é real. E eu estava naquele momento vivendo isso, porém vivendo no meio de grupos de pessoas que destroem mais do que edificam. Porém, naquele tempo, para mim, as coisas estavam muito bem. Mesmo que estava desmoronando, para mim estava tudo certo. A minha, né, na época, namorada, eu tinha uma filha com ela, que hoje é a minha digníssima esposa, mas uma vida que eu estava totalmente perdido. E partilhando desse momento, eu perdi um pouco do foco. E perdendo o foco, eu comecei a trilhar esse caminho de escuridão em trevas, onde existiam algumas reuniões, onde existiam julgamentos, e vivia nesse meio, aonde eu vi pessoas muito boas perder suas próprias vidas. Olhando para isso, um dia eu recebi um convite. E esse convite foi: vai à igreja que Deus quer falar com você. Eu muito assim, né? Foi do nada assim? Tipo, foi alguém que parou o senhor? Sim, sim, essa pessoa é até uma prima minha, né? Hoje é uma pastora chamada Pastora Dayana. Olha só. Na época ela é diaconisa e ela chegou em mim e é baixinha, irmão. Baixinha, mas braba. O irmão do E coque? não, ela nem usa o coque, É. né? Os baixinhos de hoje não usam coque não, pessoal. E ela chegou e falou: "Ó, Deus quer falar contigo, Deus quer falar muito com você e Deus tem pressa na sua vida." E eu, assim, meio que, como posso dizer assim, com uma altivez, né? Eu disse para ela assim: "Olha, marca na agenda que eu tô com muitos compromissos." Porque aquela vida estava E muito boa deixou para mim. Deus pra lá, né? Eu não entendia, na grande realidade, aquele convite, mas como eu estava naquele momento tão bom da vida, Uhum. com certeza eu não era aquilo que eu queria para mim naquele momento. É porque o diabo é muito sujo, né? Ele Exatamente. coloca uma ilusão, Cria uma né? ilusão, Uma né? ilusão De que o bom é no- o mundo, de que o, né? Exatamente. E naquele momento eu fui convidado. Mas eu disse: marca na agenda para mim, porque eu tô com muito compromisso. Coitados de Deus. Diga para Deus marcar na agenda. Cara. Só teve um problema, queridos. Ô, Jesus. A agenda de Deus também funciona. É. E tem a hora, filho. E quando eu estava numa terça-feira em casa, eu tinha um compromisso, 11 horas da noite, na hora que começava as bagunças, né? Eu estava lá em casa e eu falei assim: eu vou dar um pulo nessa igreja dessa minha prima aí. E eu fui. Quando eu cheguei na porta dessa igreja, eu fiquei olhando para essa igreja e falei: eu vou entrar não. Porque esse povo tava gritando, fazendo uns barulhos estranhos. Hum. E eu pensei comigo, né? Não tem necessidade desse barulho todo. Mas naquele momento, eu abri a porta do carro 3 vezes. Fechei, abri, fechei. Na terceira vez, eu desci, perguntei ao diácono que estava na porta. Eu perguntei: que horas acaba esse culto? Ele falou 9h30. Eu falei: ah, tá bom, eu vou descer lá. Você chegou antes, bem antes do horário? Não, cheguei, era quase 8 horas da Ah, noite. tá. E aí eu entrei assim, né, numa descidinha. Na época até o apóstolo Roberto, que era o apóstolo dessa igreja. E eu entrei nessa igreja, fiquei lá no último banco da cadeira. Meus amigos, pensa num cara que tinha um problema muito sério. Não estava ouvindo nada. Nossa. Não estava prestando atenção em nada. Louvores, levanta, senta. E o relógio do lado para ajudar. Sabe quando uma pessoa que não está na presença de Deus, ela fica olhando pro relógio. Vai Aí, embora você não já, tem- né? acabar logo Você esse não culto. tem um bom entendimento, né? Porque você Sim. O que será que Deus quer falar comigo? Quem é Deus, né? Eu tenho muito por mim que as pessoas falam muito que a palavra, né, não desvalorizando a palavra porque ela é vida. É. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado,
Tem seu jeito, Ele né? tem a sua forma de trabalhar, é a sua multiforme graça. Não tem o que fazer. E eu Verdade. tava naquela Senão igreja. no amor vem na dor. E eu tava naquela igreja olhando e dizendo assim, Deus, quero ir embora. Se eu falar muita gíria naquela época, preciso ir embora daqui, o rolê vai começar daqui a pouco, a bagunça está pronta. E eu falei, só quero bagunçar. E quando deu aproximadamente 9 horas, quase para acabar o culto, o pregador da noite era um visitante, não lembro até hoje, chamava Pastor Alexandre, nunca mais ouvi na minha vida. Sim, você vê que foi só pra Foi um falar. instrumento de Deus. Só que naquela época eu estava de uma forma que, ouvindo ele pregar, não entendia nada. Piorou. Quando faltou 10 minutos para acabar o culto, que eu estava todo feliz já para acabar o culto, para eu ir embora, esse pastor fala assim: todo mundo dobra o joelho. Deus quer falar com alguém aqui hoje. Meu Deus. Eu pensei, eu vou dobrar o joelho essa hora. E o povo dobrou o joelho, eu fiquei sem graça, dobrei o joelho junto. Jesus faz a gente É. descer. E quando eu tava lá, dobrando o joelho, esse pregador sai do altar e vem nas minhas costas, Eita, põe que as mãos forte. nas minhas costas, e ele fala assim, tira o microfone da boca, coloca as mãos nas minhas costas e fala assim: olha, sou eu, teu Deus, que te trouxe aqui nessa noite. Marquei um encontro contigo, eu lembrei do encontro. Olha só. Lembrou da moça que tinha falado com você Sim. há um tempo atrás. E a minha Jesus altivez de falar, marca um encontro que eu tenho, Deus é marca uma forte. agenda. E ele falou, marca. Eu falei, marca um encontro. Enfim, Deus falou comigo daquele dia da seguinte maneira: marquei um encontro contigo. Tenho pressa na tua vida. Eita, glória. Tu és meu. Aleluia. E aí ele disse: por esses dias vou fechar a tua sepultura, Olha só. porque já estava aberto. É. Mas tenho uma obra contigo, tenho pressa. E dentro dessas palavras ele disse isso. Porém, eu, quando desci do carro, eu não lembro que eu falei que eu abri a porta e fechei 3 vezes. 3 vezes. Nessa hora que eu falei isso, eu disse: o que esse povo está sentindo? Por que fica nesse negócio todo de gritar, de se A mover gente não todo? tem um bom entendimento, né? Quando a gente chega E assim. eu fiquei curioso por aquele momento. E eu disse até uma palavra ali em cima. Eu falei: olha, Deus, como é que funciona isso? Eu quero sentir esse negócio. É, porque chama atenção, né? Eu quero sentir essa coisa. Por que tá sentindo? Por que tem que ser desse jeito? Enfim, a última palavra da revelação foi essa. E para saber que eu falo contigo, recebe do meu espírito. Pensei comigo, Como assim, né? um homem todo sujo, cheio de carrapicho, podre, com um pecado assim florescendo. Como que eu posso receber uma coisa tão, né? Aos mistérios. Hoje eu sei que é santo e doce, mas naquela época não. E qual que era o propósito disso? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo ele vai entrar numa pessoa, ele vai para limpar a casa. Ele vem para limpar, Sim. adornar a casa. Deixar a casa adornada. Tanto é que Jesus disse que o demônio que sai daquela pessoa, ele passeia, ele rodeia até achar uma casa. Ele volta para ver como está a outra, aquela casa que um dia ele saiu. Ele até encontra limpa e adornada, porém vazia. E aonde mora é aí o problema. Então Jesus disse que a casa fica limpa, porque o Espírito Santo entrou em mim aquele dia, e ao repousar sobre minha vida, ele começou a trazer a minha visão de que eu estava fazendo totalmente fora do contexto da vida. E eu comecei a tremer todo, eu comecei me paralisei, comecei a sentir um negócio subindo da perna para a No cabeça. primeiro dia que você foi na igreja? E o primeiro Que dia, forte, né? eu Que coloquei a experiência camiseta na linda. boca assim e falava: meu Deus, que isso? Eu tinha muita gíria, então Sim. eu tô ficando bêbado, tô bêbado, né? Ah, pronto, agora não pode, agora É o é que você essa. fala, Lucas. Embriaguez É, de o Jesus. negócio, a presença Mas de Deus é incrível. Aquele dia, eu sem conhecer a Bíblia, eu tava tão bêbado. Bêbado. Por que é bêbado, irmão? Bêbado, pra quem tomou uns pós, sabe que bêbado é aquela pessoa que, a pessoa que tá bêbada, tá fora de si. Fora de si. Só que ela sabe o que tá fazendo, porque tudo tá se movimentando e ela não consegue ter um controle Que sobre o ela. Espírito Santo vem, né? Mas naquele momento, eu tava sem, porém, sem álcool, sem nenhum tipo de bebida, só cheio A da presença Cheio da de Deus, presença. né? Quando foi? Nossa, que forte. Primeiro dia. Quando foi 9h40, 45, tinha terminado o culto. E eu estava lá ainda. Sabe onde? No canto da parede, tremia todo, suando. Tava suando todo. E as pessoas, tá tudo bem, irmão? Eu falei: tá tudo bem, mas tá tudo rodando. Eu não bebi nada. Que forte. E eu ainda falava naquela época da gira: irmão, tá louco esse negócio? Glória a Deus. Esse negócio tá meio estranho comigo. Eita, que habitou, pai. E eu encostei na parede assim, tremia assim. Por que eu tremia? Porque estava fora de mim o controle da minha carne, porém minha cabeça estava lá. Sim. Nossa. A gente não tem o controle. E aí o Espírito Santo que estava lá, não sabia que era o Espírito Santo naquela época,
Tava me renovando. 10 horas da noite tava lá ainda. Quando deu 10h30 eu tava lá ainda. Que E o pessoal forte. fizeram oração. Que lindo. Irmão, temos que ir embora, irmão. Irmão, presta atenção, temos que ir embora. E eu dizia pra eles, eu não consigo andar, irmão. Eu não consigo dar um passo. É a força, é o poder de Deus. Eu não consigo dar um passo. E quando deu 11 horas, eu tava lá ainda. Eita, que Deus. Até a ponto dos irmãos se estressar comigo mesmo. Tipo assim, não me xingaram, não me ligaram, mas a gente percebia, porque naquela época, essa igreja tinha uma certa regra, De horário enquanto de tivesse um membro, tinha que ter um Você tinha obreiro que lá. estar lá. Olha só. E aí, quando deu 11h40, eu lembro que fosse hoje, eu olhei pro relógio, que tanto eu olhei antes, e eu consegui dar o primeiro passo, que acalmou, eu consegui firmar o pé no chão. Aquele amor entrou em mim. Que lindo. Quando eu saí daquela porta, eu entrei naquele carro, eu peguei meu telefone, na época era um Nokiazinho, peguei o telefone, eu liguei para todas as pessoas que precisava ligar e falava, a partir de hoje, eu não tenho outro caminho para seguir. E na época eu falava bem assim, ô irmão, é o seguinte, não tenho o que fazer, certo? Estou no caminho de Deus agora. Conheci Jesus Cristo aqui, cara, eu tô... Mas o pessoal ainda Tô pra chamava viver você isso. para fazer coisa errada na época? Na verdade, eu tava indo, naquele dia eu tava indo para fazer coisa errada. Naquele dia? Naquele dia eu ia O fazer... Espírito Santo não deixou ele. Geralmente, ele... geralmente chegava 11h30 lá. E Olha 11h30 só. eu tava na igreja ainda sendo tomado pelo Espírito Santo. Olha só. Meu Deus, Deus segurou você lá até. Segurou. E aí, quando eu saí daquela igreja, quando deu 00:30, eu já tinha ligado para todas as pessoas que você possa imaginar. E liguei e falei, olha, a partir de hoje eu não tenho mais o caminho para vocês. Aquilo que eu tinha, aquelas armas, aquelas coisas, ficou tudo para trás. E os meus parceiros, né, Que se diziam parceiros, né? eles estavam, assim, tristes comigo. Porém, como eu disse, não fui eu que escolhi. Fui escolhido. É, exatamente. Não é eu que fui chamado, foi ele que me chamou. É isso. E aí eu, na minha ligação com todos, depois eu me resolvi na semana, eu falei, Deus é fiel. Só que Deus tinha falado para mim que Deus estava dando um livramento de sepultura, lembra? Deus falou, por Lembro. esses dias tu saberás que eu sou o teu Deus, porque eu fecho sepultura. E de 2 para 3 semanas depois, houve dentro o ciclo ali daquelas pessoas que nós estávamos juntos, uma traição. E uma traição, ela gera a punição. E quando você tem traição com omissão, também gera punição. Então, todos aqueles que estavam envolvidos foram levados a 6 dias aí de serem levantadas suas capivaras, seus julgamentos, pessoas que participavam do próprio procedimento, e nesses dias, todos eles foram mortos. Todos eles. No dia que, No que dia que você você ficou. estava dentro da igreja. No dia No dia que eu estava na igreja, foi o dia que aconteceu. eu não fui pro ambiente qual talvez saberia do assunto, e se eu omitisse, também estava na morte. Nossa. Esse foi o livramento que Deus já tinha te dado Deus a falou, partir da a sepultura profecia. está fechada para você. Mas eu não sabia que estava aberta para aqueles demais, que eram meus parceiros de correria, né? Então, um deles que sobreviveu, que é um primo meu, Forte. sobreviveu, que eu falo que ele também não foi levado a julgamento, uma pessoa que eu tenho certeza que logo estará conosco nessa caminhada, Em nome né? de Jesus. Ainda que se passaram 17 anos, mas eu creio que esse ainda vai conseguir chegar, né? Eu creio que Deus vai libertar ele dessa situação que ele está Em vivendo oração, hoje. né? Glória a Deus. Porém, aquelas pessoas daquele dia foram enterradas, foram mortas, e uma delas era irmão do meu pai, que era um Olha só. parceiro também. Esse tomou tanto tiro de fuzil, irmão, que infelizmente perdeu, né? Deus tirou você desse A alma mundo. dele foi levada automaticamente para o caminho que a gente sabe que é de escuridão. E depois eu descobri que quantas vezes essa mesma pessoa teve tanta oportunidade com o Senhor e não recebeu. Nossa. E aí, quando eu fiz o enterro desse, que é parente próximo, eu vi ali, desde quando chegou, depois de 3 dias na rua, o corpo dele, depois chegou no IML aqui nas clínicas de São Paulo. Na Zona Leste não tinha a mesma aparelhagem do IML de São Paulo, então quando chegou uma pessoa aqui lá de dentro, contato, falou assim, olha, chegou uma pessoa aqui, das características que você pediu para eu identificar caso chegasse alguém diferente. E quando eu cheguei lá, eu fui lá visitá-lo com um parente próximo, e eu só reconheci ele pelo relógio e pela unha que ele tinha, porque o resto estava desconhecido. Nossa. Deus dizia ali naquele momento, lembra que eu falei, filho? Que eu tiraria você da sepultura para fazer a minha obra. E daí para frente passei a caminhar com Jesus Cristo. E uma das pessoas que eu desprezava por questões até pessoais e não merecia nada disso,
foi a namorada que hoje, né, É sua Olha esposa. é a minha só, esposa. Deus ele mudou totalmente a história, né? Fez tudo novo. Mas o mais bonito do que isso, no dia que eu fui à igreja, essa minha namorada, a Vanessa, ela também estava cansada das minhas atitudes. E esse é um testemunho em cima desse. Porque naquele mesmo dia ela não conhecia a igreja evangélica, não conhecia o propósito de Deus. E ela tinha uma visão, uma religião específica, né? Que ela acostumou desde pequenininha. E ela passou em frente a uma igreja, foi até uma igreja da graça. E passou lá e escreveu o meu nome no livro de oração. Olha que forte. E ela disse assim: Deus, eu não conheço o Senhor, mas eu queria que, se o Maicon é para mim, né? Também tem é Maicon, Michael, né? Se o Maicon é para mim, dá uma direção, porque eu não aguento mais ver o que estou vivendo com ele. Deus já estava trabalhando, né? Através da vida dela também, porque ela já estava pondo em oração. Era exatamente, sem conhecer a Deus. Só que Olha só. naquela noite que eu estava sendo aqui em São Paulo, né, conforme eu falei, batizado com o Espírito Santo, antes de eu chegar a entrar naquela igreja, ela dormiu por volta de 6 horas da tarde. Ela deu uma descansada, ela falou que teve um sonho rápido com Deus. E nesse sonho Deus estava atrás dela, uma luz apareceu, ela Sim. vai para um jardim, sempre quando Deus dava direção para ela vai para um jardim. E esse jardim sempre florido, bonito, e a luz atrás. E a luz apareceu para ela e disse assim: não larga ele. Olha só. Porque ela pediu uma direção, porque ela não aguentava mais a minha pessoa. E disse: não larga ele, Sem ser crente. sem ser crente. Vivendo. Porque eu vou fazer de vocês um casal exemplo. Que lindo. Nossa. Quando eu liguei para ela meia-noite e pouco, eu disse para ela que eu ia seguir aquele caminho, quem quiser seguir comigo seguiria, quem não quiser fica para Ela trás. ficou feliz, né? Ela chorou, porque ela falou: acabei de ouvir Deus falar comigo, que estava te pegando, Deus respondeu a oração. que estava cuidando de você para eu não largar você, porque eu já não queria mais estar com você da forma que nós estamos vivendo. Muita coisa errada, né? E ela morava em São José dos Campos, para ter uma ideia, 100 quilômetros de São Paulo. Então Deus, quando tratou comigo, estava tratando com ela antes, dizendo: segura aí, porque eu estou indo buscar ele. Olha que lindo. E Deus me buscou realmente, me restaurou. E nós marcamos aí, depois de um período de tempo, com o Egão, batizamos e se casamos, para a glória de Deus. Amém. Olha só. E tudo isso veio à tona uma visão, que nós somos uma família de Cristo. Nossos filhos são uma família de Cristo. A nossa geração é uma geração de Cristo. Amém. E nós cremos que nós quebramos um ciclo de maldição. Porque o sangue do Cordeiro tem poder para tudo isso. Sim. E a partir daí a gente passou a viver os dias em Cristo. Olha Vale só. a pena, né, pastor? Renunciar, vale a pena, né? Vale a pena, muito mais que a pena. Porque naquela época eu glorifiquei a Deus pela morte que eu não tive. Aquela sepultura estava aberta. Mas, mais do que isso, hoje eu já não tenho problema com a morte. Porque eu sei que eu não vou mais morrer. O que padece é só o meu corpo. Sim. Mas hoje eu tenho a vida eterna. Quem crer nele, ainda que morra, viverá, né? Exatamente. Essa foi a experiência que o senhor teve com o Espírito Santo mais forte? Esse encontro que, tipo, do primeiro dia que o senhor foi na O igreja? impactante foi esse. Foi? O impactante foi esse. Porque, na verdade, por não ouvir nada, por não dar atenção a nada, ainda ter- ser não- levado a uma dimensão que eu fui. É Deus só- já deu uma experiência forte já desde o início, né? Na verdade, é igual Atos capítulo 9, quando fala que Saulo estava indo perseguir os cristãos, e a Bíblia diz que no meio do caminho ele vai sofrer um impacto, que aquela luz aparece, ele cai ao chão, e caindo ao chão ele escuta aquela voz, né? Então, assim, a minha conversão foi exatamente da noite pro dia. Não teve muito o que fazer. Sim. Igual Paulo. Paulo, ele achou que ele estava fazendo uma coisa certa, achou que ele estava agradando a Deus, né? A questão não era perseguidor, no meu caso não é perseguidor de cristão, mas a conversão de Saulo eu identifico muito com dele, porque naquele mesmo dia ele saiu de lá um homem transformado. Foi um impacto, foi o próprio Jesus que foi atrás de Paulo e disse: Paulo, por que me persegue? Mas eu não estou perseguindo você. Quem que é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Porque quando você persegue um pequenininho meu, você está perseguindo a eu. Então, Paulo ele vai começar a viver os melhores momentos da vida dele. Sendo isso, quando ele vai até a rua direita, que ele fica na casa de Ananias, a Bíblia vai dizer que esse homem, ele está 3 dias sem ver, sem enxergar.
Só que em 3 dias, se enxergar, ele enxergava tudo mais do que quando ele enxergava normalmente. Deus tirou a visão. E, pastor, só um adendo em falar em questão de tudo isso, até mesmo para os telespectadores que estão aqui Claro. e possa estar vivendo um momento assim, até de morte. Sim. Exatamente. Eu faz agora praticamente um ano que eu acabei de perder a minha irmã. Certo. E naquele momento que eu acabei perdendo ela, que ela estava no hotel e com o namorado, Sim. e ali ela teve um mal súbito e uma parada cardíaca fulminante. Ela era enfermeira e acabou falecendo. Recebi a ligação na madrugada. Eu estava buscando o Senhor há bastante tempo para que essa minha irmã viesse a voltar para os caminhos do Senhor. Perfeito. Ela era levita e do artéria. E naquele momento ali, quando eu vi ela naquele hotel, veio uma ousadia sobre a minha vida para orar para que ela pudesse ressuscitar. Certo. E isso não aconteceu, né? E depois eu fiquei me perguntando sobre a morte. O Senhor, ela cantou uma música que eu tenho até hoje, que era para ter lançado no programa, que é o Deus a quem eu sirvo, ele é um Deus de maravilha, faz da dor um sorriso, porque ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é... E aí o Senhor me trouxe a lembrança, aquele vídeo que eu tinha colocado no YouTube, no meu e no canal. E eu coloquei e eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor pega aquela pessoa que não tem mais jeito, a minha irmã, ela era uma pessoa que o Senhor chamou, ela se batizou desde cedo, era levita, ela dançava para o Senhor, ela acabou saindo dos caminhos do Senhor. Só que o Senhor colocou uma canção sobre a vida dela, porque o Senhor pegava, e o Senhor ia pegar aquela pessoa que não tinha mais jeito e ia colocar uma medalha no seu peito. E eu orei para que ela viesse ressuscitar, porque eu creio no Senhor, só que o Senhor não ressuscitou ela. Claro. E aí, depois de um tempo, eu reconheci que o Senhor é o Deus que traz a vida, e o Senhor é o Deus também que leva. Sim. E muitas das vezes, aquilo que a gente... Os porquês, né? Os porquês a gente nunca vai saber na totalidade. Claro. E o Senhor contando esse testemunho para mim é mais uma resposta para minha vida. Amém. Porque o Senhor, ele tem um propósito para cada um. Exatamente. O Senhor escreve no livro da vida as nossas vidas, as nossas histórias, está tudo ali no Verdade. livro da vida. Exatamente. Então, hoje, para mim, pastor, eu creio que até mesmo para as pessoas que estão assistindo, é uma resposta. Porque olha onde o Senhor estava. Claro. Olha a condição que o Senhor chegou Verdade. na E igreja. Foram quantos mortos naquele dia, pastor? 9. 9 mortos. Entende? Entende? Então, assim, hoje é mais uma resposta para mim, pastor. Amém, Em glória a saber Deus. que o Senhor, ele tem um propósito debaixo do céu para cada um de nós. Amém. E saber mais é mais uma testificação que o Senhor traz para minha vida, que o Senhor levou ela. Ele aqui foi até aquele momento Isso. que o Senhor usou a vida dela. Até aquele momento o Senhor pôde fazer o que tinha que ser feito para com a vida dela. E aí, só para encerrar, pastor, a gente encerrou o velório dela como? Como O meu pastor, ele trouxe a palavra, e aí depois ele deu uma abertura e falou assim, alguém aqui gostaria de falar algo? E aí eu falei assim, pastor, eu gostaria de falar algo. E aí o Senhor falou no meu coração bem forte, fala para essas pessoas que estão aqui, que elas tragam à memória agora a felicidade, a alegria, o quanto ela representou para cada um. Amém. Pastor, você é louco, Deus é maravilhoso. Amém, glória a Deus. Aquele É isso. velório, pastor, depois quando a gente foi levar a minha irmã até a sepultura, tantas pessoas trouxeram tantas coisas que eu nem sabia. Aquele velório foi foi um velório de testemunhos. Amém. feitos, né? E foi tão incrível, pastor. Aquele dia É os mistérios. foi também...
como eu falo, está sendo respostas atrás de respostas. Amém. Deus está te respondendo. Isso. Giovana. E ali foi aonde o Senhor falou assim para mim: você está vendo, meu filho? Você está vendo? Olha o legado que ela deixou. É isso. Essa alegria, a mulher que ela era, a adoradora que ela era. As meninas que dançavam com ela estavam lá, as meninas que cantavam com ela estavam lá. Ela cumpriu a missão dela Cumpriu aqui. a missão Cumpriu a dela. missão. É Então, isso. pastor, o seu testemunho para mim aqui hoje está sendo uma resposta de Deus também. Glória a Muito feliz, Deus. muito Glória a feliz por isso. Deus, glória a Deus. Glória a Deus Deus. é maravilhoso demais, pastor. Deus é maravilhoso demais. E como que começou a questão ministerial, pastor, do senhor, assim, no sentido de pastorado, no sentido do ministério mesmo? Como Sim. que começou a sua trajetória? Quem ungiu, se teve um ministério que o senhor começou? Teve alguém que... Alguma irmã? Foi uma revelação? Como que foi isso? Então, na grande realidade, eu acho que Deus teve muita pressa mesmo na minha vida, né? Eita, glória. Teve e tem. Na grande realidade, a obra não para, né? É verdade, continua. Ainda estou descobrindo o que Deus quer comigo. Todos nós, né? É lindo, né, o trabalhar do No Senhor. caso do nosso irmão, né? Eu acho acho não, tenho certeza que, como a Bíblia diz que a vida é uma relva, que nasce ao amanhecer e acaba. É muito rápido a nossa vida. É verdade. Eu costumo até falar para as pessoas que esse negócio de ficar com cara feia, brigando, sabe, com raiva, com ira, é tão bobo, é tão banal. Por isso que a Bíblia diz que é melhor na casa do luto que a festa. É Na casa do luto, nós vemos quem nós somos. verdade. E o que nós somos é tão rápido. Né? Eu acredito que por nosso irmão ser tão novo, a irmã também ainda é nova, foi uma coisa assim que impacta, né? É, não a espera, nossa né? vida. É. E eu falo para as pessoas que viver para esse momento é muito difícil. Nós não estamos prontos para esse momento. Ninguém está pronto para isso, para Nem tá perder. pronto pra morte, né? Não bato de frente, eu nem canto aquela música, Deus me deu, Deus tomou. Eu não canto essa música. Nem quero, né, É muito pastor? forte, né? É forte Se eu demais. canto, eu mudo só um pedacinho delas. Deus me deu, Deus Deus- continua me dando. ó, Deus me deu, e eu Deus coloco. só me deu, só. Não, Deus só... Deus me deu, eu E ele paro aí. Eu canto, Deus me Deus só deu, me deu, Deus só. é bom. É isso, pastor? Eu mudo rapidinho. Deus me deu, Vamos Deus é bom. Vamos continuar profetizando só coisa boa, né, pastor? Bendito seja o nome do Senhor. É, A Ele a glória. é né? isso. Porque o homem que disse isso perdeu seus 10 filhos. É forte. Ele disse no momento que a sua vida estava totalmente na casa do luto. Mas para que as pessoas vissem, porque o maior questionamento é: você serve a Deus e perdeu? É isso, as pessoas Eu falam. não falo para Deus, irmão, que eu estou pronto para perder isso, para perder aquilo. Eu não falo para as pessoas que você está pronto para perder seu filho Isaac? Você está pronto para perder seus filhos? Por amor de Deus? Não, irmão, não estou pronto para nada disso. Quem me prepara é Deus. É isso que funciona. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que compreender isso, porque para que eu estou aqui? Qual é o propósito que eu tenho para É isso. de estar aqui hoje? Qual que é o propósito que eu tenho na vida de alguém hoje? Enquanto eu posso ser útil, eu estarei sendo útil, até a hora que Deus falar: chega, não tem mais o que com você. João, o famoso João Batista, ele viveu só 6 meses nos ministérios. Você viu? Ele vive um E período... cumpriu, né? Ele vive um período em que ele começa a batizar e declara, ele se declara contra aquelas pessoas que eram víboras, perdão. Ele se declara contra aquelas pessoas que só iam ver o que estava acontecendo naquele movimento de batismo. Ele diz: quem vos ensinou a fugir da ira futura, raça de víbora? O julgamento vai vir para todos. Infelizmente. Batizar era uma forma de reconhecer os seus erros. E aí, quando ele vai ver Jesus, ele olha Jesus de longe e fala assim: eita, Deus, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando ele olha para isso, ele fala assim: eu não sou digno nem de desatar a sandália do pé dele. Não tem como. E Jesus fala assim: não, vem cá, é você mesmo que eu vou usar. É você que tem que batizar, mas você não tem nada de errado, rapaz. Você precisa. Mas eu sou exemplo. Mas onde eu quero chegar com isso? Depois desse período, de só 6 meses, ele vai perder a cabeça. Até Jesus, quando soube, o texto diz que quando Jesus soube que o seu primo, né, João, é morto, Jesus se entristece. Ele não queria, né? Que ele A Bíblia diz que Jesus vai se afastar por um período, porque ele precisava desse período, porque ele gostava muito de João. era amigo, né? Era um primo, era alguém próximo, e era aquele que preparou, a qual Jesus vai declarar: não houve profeta nascido de mulher como João. E detalhe, eu não vi ele curar uma dor de cabeça. Eu não vi ele fazer nenhum sinal a mais do que a não ser preparar o caminho. Então eu entendo que nós somos preparadores de caminho. É verdade, pastor. Hoje nós estamos aqui nesse podcast preparando um caminho para alguém que precisa conhecer Jesus. É verdade, Deus.
Nossa, que forte. precisa estar com Jesus. Nós preparamos o caminho. Mas pastor, o senhor ora, sabe, independente dos Deus já tem feito através da minha vida, eu não preciso agora exatamente expressar isso, mas eu já vi Deus operar através dessas mãos. Mas isso é preparar o caminho. É isso. A glória não é nossa, né, Nunca pastor? será nossa. Sempre de Deus. E é isso que tem que colocar em questão e evidência. O nosso povo precisa entender isso. Nós preparamos o caminho para que Jesus se apresente para eles. As pessoas têm que olhar em nós e ver Jesus primeiro. Não adorar a nós, né? Olhar Jesus e falar assim, rapaz, ele serve a Deus, eu quero servir a Deus como aquela pessoa serve. E quando Jesus ele se afasta por um período, porque ele está triste por causa da morte, você fala, mas ele é o Senhor da vida. Mas como homem, ele tem dores e sentimentos estão aqui. E floresce com a dor. E João seguiu seu propósito e continuou ali Jesus em frente. O discípulo de João se tornou discípulo de Jesus. A ponto de Jesus mostrar para nós que até ele sentia as dores como homem. Isso é muito forte, Então, pastor. Muito forte. Então, quando a gente olha, né, para o testemunho do nosso irmão, até da irmã, né, a gente sabe que a vida é uma relva, nasce de manhã. E eu tenho certeza que quando uma pessoa ela parte, a gente queria ter falado mais, ter feito mais, ter abraçado mais, ter beijado mais. E aí nós estamos por conta que aquela pessoa nunca mais vai estar aqui. É por isso que Deus nos ensina, através da morte, para a gente aproveitar. O que realmente importa, né? A gente fazer aquilo que a gente faz menos, entendeu? Abrace mesmo, beije mesmo, diz que ama mesmo, porque nós somos irmãos. Você imagina o poder de um perdão? É muito forte, pastor. Sabe o que é o poder do perdão? É uma cadeia que não quebrada. Tem gente que aponta tanto conosco que ela já não tem mais força nem de viver por tanto que ela aprontou. Ou de tanto que ela guardou. Porque o efeito do mal é muito forte na vida de alguém. Quando você prejudica uma pessoa, você prejudica ela e mais uma família inteira dela, e prejudica mais coisas ao redor dela. E você depois entra aquele sentimento de culpa. Só que o ego, o orgulho não deixa chegar perto para falar, me perdoa. Porém, aquele que sofreu o impacto também sofre essa consequência. E olha que interessante. Eu gosto muito de falar sobre isso. É um momento muito importante aqui, né? Eu gosto de falar muito sobre isso. Por quê? A Bíblia diz que Isaac, ele semeou, né, na terra de Gerar. E naquele ano ele colheu 100 vezes mais. É muito bonito isso. Prosperou Deus naquela terra com ele. Deus abençoou onde ele estava. A terra não era a terra dele, ele estava ali como um peregrino, passando por aquele momento. E Abimeleque olha para Isaac e fala assim, Isaac, pega o teu povo, rapaz, ó, mete o pé. Vocês já estão muito grandes aqui, vocês estão mais ricos que nós, cara. Não tem espaço para vocês Precisa aqui. mais não, sabe? Humilha ele, fala, vai, pode seguir em frente, pode ir tranquilo, ninguém vai mexer com vocês, mas vai embora. Você sabe que a história diz que Isaac vai ter que sobreviver. E para sobreviver ele vai começar a achar os poços, inclusive poços que o seu próprio pai também cavou. Só que quando os poços, ele conseguia desentulhar os poços, que estavam tudo entulhado, a Bíblia diz que levantavam-se pessoas ali e começavam a ter guerra por causa daqueles poços. Enquanto os poços estão entulhados, ninguém manifesta. Enquanto não tem providência, ninguém se levanta. Mas quando ele conseguiu achar providência, que era a água era mais valiosa do que o dinheiro. No deserto? Quando ele vem No água, deserto, então? a Bíblia diz que até os pastores de Gerar começaram a se levantar contra o próprio Isaac. Isaac ele vai ter que se movimentar e dizer assim, olha, eu não quero contenda, eu vou seguir em frente. E seguindo em frente, a Bíblia diz também que Isaac agora vai para o segundo poço. E ele vai cavar o segundo poço e ele vai achar água. Só que achando água, tem outras pessoas que não tem, tem pessoas que não têm coragem de cavar poço, mas querem tudo que você tem. Nossa. Forte. Tem pessoas que não têm coragem de se esforçar para cavar um poço, mas tem coragem de tirar tudo que você tem através da inveja e do ódio. Nossa. Mas sabe o que eu gosto de Isaac? Isaac fala assim, eu estou indo, mas o Deus que eu sirvo também está indo comigo. O Deus que gera água está indo comigo. O meu Deus é uma fonte inesgotável de água. É glória. Ele, é tudo sobre ele, é ele que traz, né? Exatamente, não importa para onde eu vá, ele vai comigo. Não tem problema, e eu vou estar onde ele quer que eu esteja. Eita, Deus maravilhoso. Mas a Bíblia diz que quando Isaac cava um poço, o lençol freático tá quase para sair aquela água, e aquela água não saía. Isso aqui é interessante para entender o que eu estou colocando aqui. A água não saía, a água não queria sair. Por que a água não sai? Porque tinha um propósito de Deus com aquela água não sair. Olha que interessante. Tem coisa que fica perdida, tem coisa que fica retida no mundo espiritual, enquanto a gente não toma uma atitude. Sim. A Bíblia diz que Isaac prospera mais ainda.
E ouve-se aos ouvidos de Abimeleque que Isaac está grande. E Isaac agora, Abimeleque teme Isaac agora. Ele teme Isaac, porque Isaac cresceu, mesmo sendo expulso. Ele prosperou, ele foi muito abençoado porque Deus era com ele. Abimeleque pega os seus homens e vai até onde Isaac está. Pensa comigo. Um homem que expulsou Corre atrás. poderia fazer o que atrás de Isaac? Será que Isaac queria ver Abimeleque? Jamais. Você me expulsou, você me fez mal, cara. Só que quando Abimeleque chega, eu achei lindo isso. Isaac olha e algo no coração dele sai. Porque está no coração dele, está preso. Pois não, Abimeleque? Não, a gente queria falar contigo, Isaac. Sobre o quê? Nós temos visto que Deus é contigo. Olha Abimeleque falando. Nós temos visto que Deus é contigo e que isso tudo que está acontecendo é a mão de Deus. Aí Isaac vai dizer aquilo que está no coração dele. Olha que como a raiva está aqui. Por mais que ele passou... Mas não foi vocês que nos expulsaram de lá? Não foi vocês que nos movimentaram de lá, pediu para nós sair com tudo, lá não deixou nós na mão? Mas Isaac, a gente não colocou a mão em vocês. Eu vim aqui hoje para pedir perdão. Reconhecendo, olha né? isso. Reconhecer. Eu vim aqui para pedir perdão e reconhecer o Deus que você serve. Olha só. Forte, né? Mas você vê que no coração de Isaac, como estava no coração de Isaac? Guardou, né? Agora uma pergunta. Por que é necessário Abimeleque tirar Isaac? Porque não era a terra que Isaac tinha que morar. Não era ali que eles Não era ali que Deus tinha para ele. Muitas das permanecer. vezes Deus movimenta muita coisa, a gente não entende. Não entendo. Porque nós somos até expulsos da onde nós queríamos pelo menos repousar na nossa cabeça. E Deus está dizendo para nós assim, filho, não é aí que eu tenho para você, eu preciso movimentar as coisas. É isso. Você quer ver um texto muito interessante? Moisés, diga ao povo que marche. Olha que interessante, Moisés, por que está clamando a mim? Diga ao povo que Marcha. marche. Mas por que ele falou isso? Porque o povo estava acampado, segundo o texto, em Pinhairote. O povo estava acampado ali. O que é acampar? Estacionado, É né? parado. É, O povo estacionado. estava todo mundo feliz, tá tudo certo. Tá tudo bem. Estamos aqui, né? Perto das águas amargas. Não tem o que fazer, tá tudo tranquilo. O povo acampou. Quando o povo acampa, o povo está criando suas tendas ali. Até uma segunda ordem de Deus. Deus era a coluna de fogo e a de nuvem. Então Deus dava alívio de dia e de noite dava o calor, para que ninguém morresse de frio. Nós estamos falando de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Meu Deus. Uma nação estava ali para se preparar, saindo do Egito, mas a mente ainda era escrava. Presta atenção nisso. Tava presa, né? Quando Deus fala para Moisés, por que está clamando a mim? É porque Moisés começou a ouvir o murmúrio do povo. Mas quando Deus fala, diga ao povo que marche, Deus está dizendo o seguinte, está na hora de levantar as tendas, Movimentar. está na hora de se movimentar e sair de onde vocês estão. É isso. Eu não é o que eu tenho para vocês. Glória a Deus. Aleluia. E muitas vezes eu estou brigando com Deus. Somos. É verdade. Somos Deus. teimosos. Poxa vida, Senhor, estava tão bom aqui, não é aí que eu tenho para você. Não tem jeito, você vai ter que sair dali. Deus vai movimentar alguma coisa. Alguém vai chegar em você, vai te fazer A mal, gente quer ficar. mas esse mal muitas vezes vai ser o seu bem. A gente quer ficar na zona de conforto, né, pastor? Exatamente, a gente não quer ter problema. É. Verdade. É verdade. É que a gente passa por uma luta, já está cansado daquela e vem outro. Deus, não aguento mais. Só que interessante Verdade. é que quando Abimeleque está lá dentro, a Bíblia diz que Isaac fala, vamos jantar essa noite juntos. Olha Isaac começando a quebrar o coração. Olha Isaac mostrando que ele também é um servo. Isaac tinha todos os motivos para falar, Abimeleque, mete o pé daqui que você não tem que fazer aqui não. Aqui não tem mais espaço para você. Mas quando Isaac fala, vamos para a nossa tenda, Isaac agora naquela noite, a Bíblia diz que houve uma comunhão. E a Bíblia diz que na comunhão Deus ordena a bênção. É isso. Olha só. Houve uma comunhão, sentou na mesma mesa. Mesa, eu gosto desse mesa. movimento aqui, ó, que isso aqui está numa mesa. Isso aqui Amém. não existe um altar, aqui existe uma mesa. E a mesa, o tamanho se iguala. Aleluia. Na mesa não há deficiência. Glória a Deus. Na mesa há comunhão. E aí, o texto vai dizer que Isaac faz uma comunhão com Abimeleque e perdoa. Presta atenção, quem deveria. E ele deveria ser a vítima. Isaac é a vítima. Mas quando o Abimeleque aproxima e fala, quero pedir perdão para você, Isaac poderia dizer com todas as palavras, sai daqui que você me fez mal. Ele disse, não, senta na minha mesa. Vamos se alimentar. Ele reconheceu. A Bíblia diz que houve uma comunhão tão poderosa de perdão naquele dia. Nossa. Uma aliança foi restaurada. E o texto vai dizer assim, que quando acabou-se aquele momento importante da mesa, alguém bate na mesa. Alguém bate na porta. Isaac, o que aconteceu? Temos uma notícia. Lembra daquela água que não estava subindo? Nossa liberação do perdão, arrepiei. Nossa. Nossa. Lembra da água do poço que não saía? Forte. Começou a jorrar água, rapaz.
O lençol freático Nossa, explodiu. senti a presença do Pai. Olha só. É. Tá no texto. É o poder do perdão, né, pastor? E o texto enfatiza que depois dessa reunião, a água começou a subir um poço que estava Porque entulhado. tava depois que retido, né? Tava Tava retido. retido. Tinha água, mas a água não vinha. Mas depois daquele perdão, quantas pessoas estão precisando? A bênção está aqui na mão. Liberar aquele perdão. Mas né? não libera aquilo. Eu entendo quantas pessoas fez mal. Aquela pessoa, aquele Abimeleque fez mal para Isaac. Maltratou Isaac, tirou Isaac daquela terra com toda aquela pessoa junto com ele. Ele teve que ser envergonhado em 2 terras para conseguir achar água. Ainda que ele achou água, ele teve que deixar para trás. Mas os seus mesmo que estudos. Deus estava com ele, ele guardou aquilo no coração. Enquanto ele não voltou a pedir o perdão naquele momento. É aquilo, né, pastor? Eu acredito que é se parecer mais com Cristo, né? Porque da mesma forma que ele se esvaziou de si, nós também precisamos se esvaziar de nós mesmos, né? De todo o Exatamente. ego, de todo orgulho, de toda vaidade. Porque, querendo ou não, é isso que bloqueia essa questão da falta de perdão, né? Exatamente. E isso mexe muito comigo. Porque muitas pessoas, querendo ou não, nos destrói Isso vai com suas palavras, com as suas atitudes reprovadas. É verdade, pastor. Nós, como homens de Deus, queremos que Deus nos julgue, né? Julga a minha causa, Deus. A Bíblia diz que o homem contendendo contra o homem, Deus é juízo. Mas o homem contendendo contra Deus, quem pode parar ele? Forte. Então, eu entendo que a justiça, como diz a Bíblia, pertence a Deus. Eu não posso entrar nesse mérito e pedir a Deus para que Deus destrua alguém. Eu posso clamar ao Senhor e dizer, Senhor, me perdoa, Senhor. Hoje, eu não sou uma pessoa que ora por justiça. Eu não consigo orar por justiça, por mais que também ainda não. mereça. Por mais que alguém tenha me feito mal. Porque se você orar por justiça, Deus é justo ou Deus é injusto? É isso. Eu também não tenho. Se você orar por justiça, Eu não oro por justiça. Deus vai ser justo com tudo, inclusive Vai. com seus É. pecados também, com seus erros. Porque da mesma forma que você medir, você será medido, né? É Exatamente. verdade, pastor. Então eu oro por misericórdia. É isso, pastor. Muito melhor, né, pastor? Uau! Senhor, seja Eu- feita a vontade do Senhor, não a minha. Exatamente. É assim que eu oro, pastor. Se eu oro por Porque se a misericórdia... gente ora por justiça, a gente vai estar no mundo da mesma forma. Exatamente. Moisés era assim, né, pastor? Orava por misericórdia, o povo que errou tanto, né? Intercedia. E mudava a opinião de Deus. Debateu com Deus. Moisés debateu com Não Deus. faça isso, Deus. Não, então me mata também, Deus. Não é para isso que nós viemos aqui. E Deus, e quando Moisés tirava, Deus acalmava ele. É forte. Como pode isso, né? Como pode? É. Então ter uma vida de intimidade com Deus é isso. E o perdão de Isaac liberou água. Liberou as coisas que estavam Porque retidas para a vida ele dele. estava como líder paralisando isso. Mas no primeiro poço deu certo, mas não era a terra que ele tinha que ficar. No segundo poço deu certo, mas não era a terra que ele tinha que ficar. Mas naquele outro poço, a água não vinha enquanto o perdão não fosse colocado na mesa. Amém, glória a Deus. Você sabe onde foi o maior perdão? Numa mesa chamada Santa Ceia. Nossa. Ali houve o maior perdão da humanidade. Quando ele começou a intitular, dizendo assim, tá vendo essa mesa? Tá posta. É nessa mesa que eu vou dar uma instrução para vocês e uma ação depois disso. E daquele dia em diante, nós aprendemos sobre o corpo dele e sobre ele sendo um sacrifício vivo e o sangue dele como um novo testamento. Mas tudo foi dado numa mesa. E ele fala, quem não estiver comigo nessa mesa não é digno de mim. Quem não partilhar desse alimento, não comer do meu pão, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Mas eu pergunto, para quem que são essas pessoas? Os que precisam ou os que não precisam? É, Os que estão bons ou estão doentes? os que reconhecem, né, que precisam Exatamente. dele. Exatamente. Por isso eu enxergo essa visão e também entendo a visão do irmão que disse, né, sobre a sua irmã, amada irmã, né, que entendeu o propósito que tinha que ser cumprido na vida Sim, daquela mulher. sim. Sim, e pastor, até para testificar também e glória a Deus por esse dia também, houve um outro episódio que ali eu vi que o Senhor ele estava testando a intenção do meu coração, Isso. testando o meu coração. Ela estava com um rapaz que era um namorado e depois de eu ter visto a minha irmã ali no quarto morta, depois de ter orado, aí eu fui diretamente com esse namorado que estava à frente. E aí eu ouvi os policiais falaram para mim, ô Giovanni, o rapaz que estava com ela tá ali. Eu vou te dar um respaldo aqui. Você pode fazer o que você quiser, porque eu entendo o que você deve estar sentindo.
Depois que os policiais falaram isso, o Senhor, ele me pediu misericórdia. Nos passos que eu estava dando para chegar até ele, o Senhor, para mim, misericórdia, filho. Misericórdia, filho. Misericórdia. Só que ao mesmo tempo, aquele misto de emoções, eu comecei a fechar minhas mãos para esmurrar, para espancar, para fazer o que tivesse que ser feito. Fora meus 2 irmãos que estavam fora, o que poderia fazer com ele. Claro. E o Senhor só, misericórdia, filho, misericórdia, filho, misericórdia. Quando eu cheguei próximo, o Senhor pediu assim para mim, olha nos olhos dele. Eu olhei. E aí, nesse tempo, o Senhor falou assim para mim, para que eu te chamei? Eu falei assim, eu sei, pai, o Senhor me chamou para cuidar de vidas. Aí o Senhor, naquela mesma hora, ele falou assim para mim, e se eu te pedisse para você cuidar dele, você cuidaria? Forte, hein? Aí eu fechei os olhos, olhei para aquele rapaz, e aí ele veio me dar um abraço. E aí a intenção, eu cheguei, dei um abraço nele, e aí falei assim para ele, pelo amor do Senhor Jesus, saia daqui agora, porque os meus irmãos, do jeito que eles estão ali, eles podem pegar você e não vai ficar legal. E aí falei para os policiais, vocês podem liberar ele, por favor? Aí os policiais falaram assim, posso. Você tem certeza? Falei, sei sim. E aí ele foi embora. Meu Deus. Quando chegou o laudo, depois de meses, o rapaz não tinha nada a ver com aquilo. E aí o Senhor me falou assim, Senhor falou assim comigo muito forte. Filho amado, obrigado, meu filho. Sentir a presença do Senhor e o agradecimento do Senhor dentro do meu coração, porque eu não sei, pastor, aonde eu vou encontrar esse rapaz. Eu não sei a condição que eu vou encontrar esse rapaz. O Senhor pode me colocar à frente e pedir para eu cuidar dele. Então, eu liberei perdão naquele mesmo momento. Naquele momento de raiva, naquele momento de angústia, naquele misto. Eu consegui liberar perdão pela graça e misericórdia dele. E tudo foi por ele, tudo para ele. E, nossa, hoje me arrebentou aqui, família. Glória a Deus. Muito forte. É sobre isso. Sobre liberar o Muito perdão. forte. Vamos continuar, né? E aquela pergunta, a gente dá continuidade na pergunta, pastor. E é importante até falar, você estava falando isso daí, é importante também ter aquilo, né? Até tocou em relação à questão de Jesus, que ele teve um tempo ali que ele se separou. Eu acredito que também é importante a gente falar que é importante viver o luto, mas é importante também não ficar no luto, né? Sim. É não permanecer, né? Porque muita gente deve passar pela mesma situação que vai vir aqui o episódio e que talvez passou em situações diferentes, mas perdeu um ente querido e talvez esteja preso em algo desse tipo, né? Claro. No luto que não passa, sabe? E aí as coisas ficam retidas, E aí né? ficam retidas. E Deus quer entregar. Através do perdão também. Eu acredito, Isso. Libere, gente, o Lucas, perdão. que sempre vai haver o luto. O sentimento sempre vai bater a porta. Nós não aprendemos a lidar com a situação, apenas isso. Nós aprendemos a lidar com a situação e continuar a vida. Eu vou te falar assim, em 2021, eu tive uma experiência muito dolorosa. Essa experiência muito dolorosa, Lucas, eu tive um encontro muito forte com a minha realidade e naquele momento acho que eu fui levado à prova máxima de umas questões minhas com relação a servir ao Senhor. Depois do Covid, né, minha mãe, muito nova ainda, minha mãe teve 14 anos de idade, então ela é muito nova, eu tive pouco tempo de idade, perto da minha mãe só pouco tempo. Minha mãe estava com aproximadamente antes, com 51 para 52 anos, e ela me chamou em casa. E minha mãe, eu sempre relutei para ela, mamãe, vai para a igreja, procura uma igreja, né? Minha mãe sempre foi muito assim, próximo, como o pai dela serviu muito na Deus e Amor, meu avô, ela sempre teve aquela visão da Deus e Amor. E eu sou uma pessoa que eu sou muito tranquilo com isso. Eu dizia, mamãe, procura a igreja, vai à igreja, não importa se é Deus e Amor, vai buscar o Senhor Jesus na Deus e Amor.
a maioria de oração. Vai. Mas chegou um tempo que ela não ia mais na igreja? Não, ela não ia à igreja. Minha mãe não ia à igreja. Minha mãe relutava muito para ir à igreja. Não era uma pessoa perdida, mas uma pessoa que não ia à igreja. Mas a Deus é amor, ela existiu, mas há um tempo ela foi? Porque Algum o tempo? meu avô serviu Ah, quando ela era novinha, né? Meu avô partiu em 88, quando eu ainda era menino. Nasci em 83, então eu tive um pouco tempo. Meu avô sempre me apresentou a Deus Amor, inclusive. sim. Mas eu não tive essa vida Essa- com Deus. Minha mãe já teve mais tempo perto do meu avô e meu avô sempre foi o instrutor dela. E por muito tempo também de desobediência da parte dela, ela acabou colhendo muitos frutos também. Sim. Sobre a desobediência, que é natural da vida. E um dia nós falamos sobre isso aqui. Uhum. Mas enfim, ela com 51 para 52 anos, eu sempre lutei. Falei, mamãe, não espere chegar um momento de dor para que você conheça Jesus na sua vida como o seu suficiente salvador. O momento mais difícil é a dor. Verdade. E você sabe quem é ele, porque ela sempre nos instruiu o caminho certo. Por mais que ela não iria, ela sempre mostrou para nós Jesus como o suficiente na nossa Como é vida. engraçado, né? E eu, quando conheci a Jesus, no meu testemunho que contei para vocês, eu me aprofundei, eu segui o caminho que tinha que seguir. Porém, mamãe, quando 52 anos, eu disse para ela assim, mamãe, não está na hora não de você entender quem é o Senhor na sua vida? Porque eu percebia que minha mãe tossia muito. E eu percebia que minha mãe tinha uns problemas, assim, de muito estresse, uma vida dela foi uma vida muito aprisionada. Mas Ela teve- fumou? Fumou? Ela Fumou chegou a fumar? 39 anos. Ah. Mas ela tinha uma vida muito aprisionada. Ela viveu com uma pessoa, que é o meu pai, e assim, não é o caso que a gente vai colocar aqui em mesa, mas não foi uma vida de liberdade, foi uma vida de aprisionamento. Isso é real. Mas Infelizmente é uma não, real. não é pelo fato de o povo ser um pouco mais antigo, assim? Pelo fato de A mentalidade, daquela é, época. daquela época? Não, não. Não? Na verdade, ela viveu com meu pai. Acho que isso atrapalhou muito a busca dela, porque infelizmente o alcoolismo tomou conta do meu lar, né? Ah, tá. O O vício, alcoolismo né? e as drogas tomou conta do lar. Então, durante muitos anos, nós crescemos com essa posição dentro de casa. Então, nós éramos muito divididos. Mamãe sempre foi aquela que trabalhou de manhã, tarde e noite, e chegava em casa e ainda tinha suas complicações de viver. Com seu pai que já era, né? Entende? Então, assim, eu sempre falo que o viciado ele é muito bom sem dinheiro. É um péssimo, é um ótimo homem sem dinheiro. Com dinheiro, essas pessoas se perdem totalmente. Mas, assim, entrou essa visão, com 52 anos, e aí eu falei para ela assim, mamãe, procura. Então, Deus deu um sonho para minha mãe, não foi para mim, foi para ela. Deus dava um sonho para ela, que nós estávamos numa rua chamada Rua Baruel, uma praça ali na Casa Verde. E nesse sonho ela viu de sair debaixo da terra um bicho muito grande, como fosse um verme enorme. E ele comia tudo ao redor, inclusive as pessoas. Ela disse que eu dei 2, 3 passos para trás e atrás de mim havia uma muralha muito grande. Essa muralha era imponente, ninguém passava por elas, nem esse bicho. E eu vi um portão dourado atrás de mim. E aí ela disse que as pessoas gritavam, era um terror só, esse bicho saía do abismo, né? A Bíblia fala sobre um demônio que vai vir do abismo, mas naquele sonho dela especificamente, esse demônio vinha assim, saía como se fosse um buraco no chão, abismo, e saía pegando algumas pessoas e destruía essas pessoas. E ia comendo tudo. E ela falou que quando eu dei 3 passos para trás, a minha roupa ficou toda branca, resplandecente. Olha só. Na hora que a minha lindo. roupa ficou branca, resplandecente, foi me dado um livro na mão. Um livro apareceu na mão, um livro grande. E ela disse que quando ela foi tentar entrar, eu coloquei as mãos sobre ela assim e disse, mamãe, eu te amo muito, mas você não pode passar por esse lado porque o seu nome não está nesse livro. Meu Deus, que Nossa. forte. Pastor. Ela teve esse sonho, não foi eu? Foi ela. Meu Deus mostrou Deus. pra ela. Nossa, puxa. Ela ficou 3 dias sem dormir, atônita com a casa desse sonho. Eu nunca mais esqueci do que ela falou isso pra mim. E eu falei, meu Deus, a responsabilidade tá com o livro, né? É muito grande. E aí ela ficou assim, dá um período. Aí quando ela fez 53 anos para 54 ali, que ela começou a tossir e não conseguia fazer nenhum tipo de exame por causa da tosse dela. E aí, no ano de 2021, que ela estava completando seus 54 anos, ela descobriu que ela estava com câncer no pulmão, já avançado. Misericórdia. Depois de Deus. muito tempo, ela não conseguiu fazer os exames, ela não ia ao médico, né? Eu acho que eu herdei isso dela. Olha, Aí nós pastor, temos vai que cuidar da cuidar. saúde. Sim, sim, Deus sempre tem feito Já isso. te avisei, hein, pastor? E aí, com 54 anos, ela descobriu esse câncer. Meu Deus. E era uma mancha feia no pulmão já. Então ela tinha noção do que estava acontecendo. Sim. Deu 2 dias, ela estava na Deus Amor. 2 dias Meu depois, ela estava Deus. na igreja, na sede mundial da Foi Deus na Amor. dor, né, pastor? Foi lá e começou a clamar o Senhor, clamar o Senhor, clamar o Senhor. E aí despertou nela um desejo de buscar Deus incrível. Olha só.
Não, vou buscar o Senhor, vou buscar o Senhor. E ela começou a partilhar de buscar o Senhor de uma forma tremenda. Achou a igreja mais próxima aqui da casa Casa dela. Verde e começou a ir na Deus e Amor, no Deus e Amor. Nós fazemos questão de levar ela para Deus e Amor. E as palavras mais difíceis que eu escutava da minha mãe é: meu filho, eu creio que a mamãe vai ser curada. Eu creio que a mamãe vai ser curada e creio que o meu testemunho vai edificar muitas pessoas. E eu falei: mamãe, eu, como servo de Deus, irmão, eu recebi a resposta de Deus antes. Deus já tinha falado com o Senhor. Subi pro monte, irmão, e chorei igual uma criança. O Senhor disse: ela é minha. Levou. Ela é minha. Demorei muito para ela vir. Agora que ela veio, eu não vou perder ela. Aleluia. Quando mamãe deu 3 meses de igreja, ela fez o cursinho da igreja do batismo e eu levei mamãe. Quando cheguei lá, entrei onde Deus Amor tem um espaço Sim. para batismo. Eu conheço, eu tenho amigas Lindo. da Deus e Amor. Minha mãe não conseguia andar, porque a respiração dela era tossia, aquela respiração estava horrível. Foi a primeira vez que ela descobriu através da ambulância. E olha que os irmãos vieram, oraram, tá arrependido em nome de Jesus, tá entendendo? Os irmãos vieram e oraram e disseram assim: não, Deus vai curar, Deus vai curar. E Fizeram a parte deles, né? E eu, em espírito, dizia: Senhor, amém. Quem tem maturidade espiritual entende que a cura nem sempre é carne. Tem muitas pessoas que já não têm desejo de viver, É verdade. tendo tanta saúde, e precisam de cura na alma. Porque todas as dores é proveniente da alma, todo sentimento é proveniente da alma. O corpo padece, a alma continua. E aí, a mamãe desceu aquele dia, a primeira vez que ela conseguiu sentiu um sentimento de respirar de novo, porque a ambulância que estava lá deu oxigênio para ela. Ela sentiu: nossa, que bom respirar de novo. E ela precisava batizar. E ela tinha que descer um morro, lá é um morro, assim. E ela desceu o morro com aquela filona toda, ela foi a última a se batizar aquele dia. E ela foi até com a cadeira até lá embaixo, com o pessoal carregando ela. E começou uma música muito interessante, que ela demorou, né, para descer as águas, né? Na hora que ela foi entrar nas águas, começou uma música. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, né? E aí ela foi batizada aquele dia. Ela desceu as águas. Eu vi se cumprir a promessa da minha mamãe descendo as águas. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela saiu de lá com o último fôlego dela, levantou, foi até a ambulância, aí continuou com aquele oxigênio, ela sentiu o desejo por aquele oxigênio. Fomos embora, a mamãe está batizada, Deus vai me curar. Eu falei: eu creio, mãe. Em espírito, fiquei em oração. Depois de 3 meses, aproximadamente 3 meses, ela piorou o seu quadro e descobriram que o pulmão dela estava dissolvido já. Ou seja, a morte era iminente. Porém, eu tinha marcado o casamento da minha irmã para o dia 11 de dezembro. Nós estávamos, por exemplo, minha irmã, a penúltima, né, a Monique, ela ia casar dia 11 de dezembro exatamente, ela tinha marcado há 6 meses o casamento. Sim. Então estava tudo certo. Porém, no dia 10 para o dia 11, às 5 horas da manhã, nós recebemos a notícia. Justamente no dia 11, que era o casamento da minha irmã. Sua mãe faleceu. Lá em Campinas. Ela faleceu. Naquele momento entrei no banheiro, eu e Deus, aquelas lágrimas Mas caíram Deus ao já tinha chão. avisado o Senhor. Chorei muito, chorei como uma criança. As minhas irmãs, por ser mais novas, pularam no chão, aquela coisa toda, tal. E o casamento, as coisas estavam chegando no casamento e todo mundo pensou: e agora, o que vai acontecer? Que triste. Não vai ter o que fazer. E eu estava lá no banheiro, chorei o que tinha que chorar, chorei o que tinha que chorar. Tomei o meu fôlego, se recompus e entendi: obrigado, Deus. O Senhor colocou minha mamãe do seu lado agora. O que vai sobrar aqui na terra, a gente vai resolver agora. Doendo, levantei minha irmã e disse: irmã, a única vontade que a mamãe tinha ainda era ver você casando. Se você quiser aceitar, eu continuo para fazer o seu casamento. Como eu que celebraria, eu falei: eu vou fazer eu celebro o seu casamento. Mesmo no dia do luto. Forte, Quando você hein, tá falando do pastor? luto, É, Nossa, você fala do forte, luto, hein? por isso que eu lembrei disso. Sim, sim. Ela olhou comigo, ela teve o mesmo sentimento, o mesmo espírito que estava em mim, estava nela, e ela disse: eu vou casar, irmão. Naquele mesmo dia, quando nós estávamos fazendo o preparativo do casamento, e ao mesmo momento já estavam preparando o sepultamento da minha mãe. Quando chegou de tarde, nós estávamos sem condições de fazer um sepultamento que era digno para ela, e amigos começaram a se movimentar da noite para o dia, e nós conquistamos ali um valor abençoado. E aquele valor deu para fazer um velório muito abençoado. Glória a Só que Deus. naquele dia mesmo, à noite, celebramos o casamento.
todo mundo lá que não sabia, muita posição, estava feliz, a minha irmã lá. Sim. Celebrei o casamento com lágrimas nos olhos. E depois que eu celebrei o casamento, com muita alegria, acabou 11 horas, eu peguei e fui lá pro lugar ao qual o corpo da minha mãe chegou. Fiz o que tinha que ser feito e dei um beijinho na testa da minha mãe e falei, mamãe, Monique casou. Olha só. Tem que ter muita maturidade, né, pastor? Na verdade, a força que estava em mim não era minha. É Deus. Porque você não faz. Igual o irmão falou, não é nossa força, mas é o Não é. Senhor. E aí no dia, domingo de manhã, nós estávamos levando a mamãe para o sepultamento. O pessoal falou, mas como é que vocês conseguiram fazer isso? Eu falei, eu não consegui fazer nada, quem conseguiu foi Deus. Sim. Ele estava sobre mim. Quando o Lucas falou que tem que ter um momento de passar por cima, não. Você vai viver com sepultamento, você vai viver com luto. Vai ver com luto. E você vai aprender a lidar com luto. É isso. É forte. Você tem que entender, a gente entende que a nossa vida não para aqui. Nós estamos numa uma passagem para o momento certo. Nós estamos vivendo para esse momento, para quando nós fecharmos os olhos, A partida podemos vai chegar dar pra ao Senhor todos. todas as obras das nossas mãos. Está aqui, Senhor. Não porque seremos salvos pelas obras, mas nós temos que dar testemunho das nossas obras. Sim, sim. E aí entramos no propósito, no dia domingo, enterrando a mamãe, no sábado no casamento, domingo enterrando a mamãe. E Deus me falou assim, filho, você lembra do verme que comia tudo? Que ela teve um sonho? Era o câncer. Nossa. Só que ela só podia passar pela muralha se o nome dela estivesse aonde? No livro da vida. No livro. Nossa. Nossa. Forte. Deus deu há 2 anos atrás a revelação da morte dela. Você Nossa. ficou com aquilo. O que está decretado lá em cima não tem jeito, não tem como mudar aqui embaixo, Não irmão. tem que mudar. Tem que saber lidar com isso. Então, quando aconteceu isso, eu já estava com as costas mais firmes do que eu tenho umas costas meio larguinhas, então Leva ela lá, põe já a estava toda... mais firme, Amém. né? Ai, ai. Quando eu vi o último momento da vida dela, inclusive agora dia 11 faz 3 anos, quando eu vi o último momento da vida dela nas minhas mãos, eu pude ter certeza que nós estamos fazendo a coisa certa. Amém. Glória a Deus. Então é isso. Lidar com luta é isso, Lucas. É, Eu sempre tenho o desejo de chegar naquela casa e ver aquela carinha de novo. amém. Eu sempre tenho vontade de chegar naquele ambiente que eu não estava mais indo e ver tudo de novo. Pelo menos eu daria 1 minuto só para ela fazer um cafezinho para mim de novo. Mas Deus é tão bom, Barão, que naquele mesmo tempo teve o Natal. Naquele dia, ela morreu dia 11, dia 25 o Natal. E a gente não tem algumas coisas natalinas, mas a gente gosta de comer bastante. E se tem um docinho, né, Barão? E é bom, né? É bom, né? E eu falei assim naquele dia, Deus, faça nem se for algo que lembre minha mãe aqui. Uma pessoa que eu não conheço, através de um menino chamado João lá na igreja. O que eu mais amava no Natal, minha mãe só fazia esse doce, chamava pavê. Aquela bolachinha maisena. Ela fazia com aquela. Nossa. E era incrível, só ela fazia Levaram esse doce pra você. aquilo. E ninguém sabia sobre isso. E o João falou assim, pastora, minha mãe fez um docinho e mandou trazer pro senhor. Olha Que só. forte. que Meu lindo. Deus. Cuidado de Quando Deus, eu né? mordi aquele doce, irmão, Lembrou dela. era o gosto idêntico da mamãe. Nossa. Amém, amém. Eu comi chorando aquele doce. Arrepiei aqui. Eu comia chorando, Deus dizendo para assim, filhão, eu sou o suficiente agora. Amém, amém. Eu continuo daqui para frente. Glória a Deus. Descansa teu coração, que eu sou aquele que consola. E o Espírito Santo está comigo. Nossa. Amém? Nossa. Amém. Deus, Forte, hein, muito pastor? Deus forte. abençoe a todos. Pastor, nossa, bênção demais. Aqui a gente tá. Infelizmente, que a gente queria acompanhar, deixa eu mas vai ter outras vai oportunidades. ter, né? mas eu quero uma pergunta rapidinho que eu guardei Vamos isso. fazer algumas perguntas. Você vai fazer a pergunta? vou fazer Tá, uma, a gente não. vai ter Não, algumas é- outras perguntas pra fazer pra É. finalizar, mas aí deixa ela. Sim. Tem que ser rápido aí, mas uma coisa que eu queria saber, que era coisa minha, né? Qual que é a igreja que o senhor cresceu e depois que Deus colocou você nesse ministério que o senhor está hoje? É a mesma? Não. Não. A grande realidade, a igreja que eu nasci, né? Quem nasceu isso? Ela era uma igreja apostólica, Sim. ali na Avenida Mirino, hoje não tem mais lá. E 1 ano depois, eu me mudei para esse lugar, que é o lugar aqui próximo, né? Na Mariana Caragioli Rochete, e eu passei a partilhar esse momento, lá na Mariana, numa igreja chamada Adecena. Sim. O que mais me chamava a atenção era o amor daquele pastor. Esse pastor que cuidou do senhor? Não, Quando o ele senhor... só tratou 1 ano a minha vida mesmo. Sério? Mas ele ungiu? o Não, senhor? não. Como pastor, não? Não, eu tive só um propósito com Deus. Naquele momento, ele era tá uma noite de Natal também. Só que naquela noite de Natal eu estava em Deus e eu não sabia louvar, Sim. não sabia fazer nada disso.
Como não tinha pouca gente na igreja, estava chovendo forte, Sim. eu coloquei uma música, que é até a do Lázaro. Eu amava aquela música que fala do barquinho, né? A Sim. Deus, eu entreguei o barco do meu ser, né? E realmente estava me vendo naquele momento. Eu perdi todos os meus amigos, mas eu ganhei a presença. E aí eu não tinha ninguém olhando lá, falei, eu tô sozinho aqui. Eu perguntei, pastor, posso usar o microfone? Posso? Aí eu fechei os olhos aquele dia e fiz assim: ah, Deus, como eu queria cantar pro Senhor. Mas eu não consigo gravar nenhuma música na cabeça. De repente, eu senti um poder descendo na minha vida aquele dia. Que lindo. E comecei: a minha vida é do mestre. Glória a Deus. Meu coração, Eu fechei os olhos, aquela coisa foi fluindo, Gostando desse fluindo. louvor. Até um domingo passou e falou assim: a oportunidade para cantar tá com o nosso irmão Maico. Jesus. Pegou de surpresa. Jesus te pegou, hein, pastor? Eu põe Lázaro. Só sei cantar Lázaro, põe Lázaro. Vai, amor, vai a sua agora. Ai, meu Deus do céu, muito forte. Tô aqui impactado aqui. Mas a gente vai... Nossa, eu queria que fosse 5 horas de podcast Tá aqui. muito bom, muito que- maravilhoso. Ah, eu tenho bastante munição para 5 horas, viu? Eu só contei uma parte, um pedacinho Então, só, né? com certeza, pastor, É. a gente vai ter novas oportunidades, porque creio que almas serão alcançadas. Sim. Nossa, a gente vai ter outras oportunidades, com certeza. Mas, para finalizar aqui o episódio, a gente tem algumas perguntas aqui para fazer pro senhor. Mas antes dessa É tipo um pergunta... bate-papo. É Tá. bate-papo. Mas só antes dessa pergunta, eu conheci um pastor antes de eu ser de uma igreja. O nome dele é Werneck Couto. Esse foi o pastor Que cuidou do Que me Senhor. inspirou. Sim. a crescer. A ter amor às almas, você fala. Esse homem me inspirou a crescer. Esse homem que eu tenho por mim, por levar pro resto da vida. Eu prometi a Deus estar do lado dele sempre. E em momentos bons e momentos difíceis da vida Hoje ele dele. é de idade, né? Não, ele é novo ainda, tem 54 anos também. Ah, nossa, é novo. Mas é um pastor que me incentivou a ter, a ser um servo de Deus, servo. Sim, mas até amor pelas almas, Muito pela isso. obra. Ser de fato Sim. um pastor, Um né? pastor, Que é. cuida, que... Antes de eu ser de igreja, eu era office boy da parte deles lá. Uhum. E para ele especificamente, eu fazia aproximadamente um valor muito grande de depósitos, pequenos, mas é para umas 7, 8 pessoas. Sim. Todo mês tinha 7, 8 pessoas. Eu não sabia bem aqueles depósitos. Ele dizia assim: depois que você fizer os depósitos, confirma e rasga tudo. Eu não sabia por que ele fazia aquilo. E não era um valor pequeno, não. Sim, mas o chamado, assim, Deus usou alguém para falar com o senhor ia cuidar de igreja, cuidar de multidão, cuidar de gente. Então, quando houve minha conversão, eu passei a partilhar desse rapaz, Sim, da vida dele. Aí eu descobri que todas aquelas pessoas que ele mandava o dinheiro por fora, escondido, era, na grande realidade eram pessoas que hoje se formaram em faculdade. ele ajudava, né? Pessoas que Olha não só. tinha comida em casa, que Que ele pagava lindo, aluguel, né? ele Olha pagava só. conta todo mundo. E eu falei, mas ele falava para rasgar o papel, para ninguém saber o que estava acontecendo. Que ele estava ajudando aquelas pessoas. Nossa. Que eram pessoas isso da foi igreja que estudavam, no caso que elas... Não, era do Morro de São Carlos, lá no Rio de Janeiro. Oh, forte, hein, pessoal? Nossa igreja nasceu no São Carlos. Lá no Rio? No Estácio. Sim, lá no Rio. Então é do bairro do Estácio. Esse O senhor é do esse Rio de homem Janeiro? Não, ele que é do Rio. Ah, tá. Eu trabalhei para ele, então Você acabei me conheceu ele aqui filiando em com São ele. Paulo. Isso. Quando ele falou, pastor, vamos abrir uma igreja, eu preciso que você me ajude. Eu não era pastor. Ele falou, Ah, eu sim, vou entendeu? ajudar É você. esse contexto que eu Era queria. isso que eu cheguei a ajudar ele. Ele ficou um período de um tempo e falou assim: agora se vira aí, garoto. Eu vou estar do seu lado, Ah, mas Deus foi, te contigo. empurrou, né? É contigo tipo assim, agora, ah, é isso tá. mesmo. É Foi daí assim esse que deu. contexto pra... É assim que nasceu a minha vida. Seu Inclusive, ministério com ele me Cristo. ungiu ao evangelismo e Sim. ao pastorado. Nossa. Forte é lindo, hein? Você tem história, E pastor. muitas pessoas vieram e falaram assim: tá na hora de você seguir em frente sem esse cara. Tá na hora de você seguir em frente e fazer o que tem que ser feito. Eu falei assim: olha, se for Deus primeiro tem que levar ele. Porque eu não vou largar esse homem. Amém, é Com isso. acertos e com erros. Ele vai ser sempre a pessoa que eu deu fidelidade até o meu último dia. Ele tem que subir para eu ver a capa dele caindo. É a única forma de eu deixar esse homem de lado. Dando certo, dando errado. Ele é a pessoa que eu devo respeito e devo honra. Que Deus usou pra tá... Inclusive, a minha filha, a segunda filha minha, que é A mais Sara, velha? Ah, chama Sara Werneck, o nome dele. Você colocou o sobrenome dele. O nome dele. O nome dele? O nome dele é Werneck. É vendo, né? É. E eu devo muito essa honra a ele. Ele. Porque ele deu um direcionamento pro senhor, ele Muito mais do que empurrou. direcionamento. Ele é e foi uma família Um mentor, presente. né? Um Um mentor. E, pastor, é importante a gente ter uma pessoa espiritual para nos orientar Muito. quando nós está Demais. dentro da igreja. Demais. Acho que principalmente no discipulado, né? É o principal, né? O discipulado é o principal. O discipulado não é você dar um estudo.
Discipulado é o dia a dia. É estar ao lado, é ensinar o caminho, é mostrar para ele como deve ser feito. Os pais são primeiros discipuladores de filhos. Sim, claro. E não sabem disso. É muito fácil mandar alguém para a igreja. Vai para a igreja, criança. Né? Mas a Bíblia diz que tem que ensinar no caminho. Sim. É no caminho, é tão junto. O povo perece por falta de conhecimento, Exatamente. né? Mas é muito importante. É importante. Muito isso. bom, muito bom. Pastor, a gente tem algumas perguntas aí para finalizar. Quer fazer eu? Pode começar. Uma, você uma? Pode ou- começar, vai Tá. fazendo aí, depois você joga. Pastor, qual sua passagem bíblica favorita? Deixa eu comigo agora. É. Aí Mas é uma só, pastor. Eu sei que é muitas aí. Favorita? É. Apocalipse 3:7. A igreja de Filadélfia. É uma igreja que tinha pouca força. Mas Deus não negava o nome de Deus nem sua palavra. Permaneciam firmes, mesmo nas suas piores condições. É o que mais me ensinou a andar em Cristo, foi perseverança, não foi Sim. ter, foi em ser. É diferente. Ter é bom, mas ser é melhor. Dar é melhor do que receber. Uma igreja que Deus falou, tem a porta aberta que ninguém fecha. E aquela porta que se eu fechar ninguém vai abrir. Eita. É para vocês essa. Nossa. Porque eu tô vendo a obra de vocês, e conheço a obra de vocês. Amém. Vocês são perseverantes, vocês aguentaram firmes, estão debaixo de peso de jugo, mas eu faço questão de erguer essa igreja e colocar debaixo dos pés de vocês o próprio Satanás. Porque esses aí se levantaram e vocês se permaneceram fiel. Esse é o meu melhor versículo. Nós somos a igreja que persevera, irmão. É forte. Se Deus se até me apresenta. emociona. Eu vou É fazer forte. uma bem. Assim, se Deus. Que eu sei que o Espírito Santo dele tá aqui. Se Deus aparecesse agora aqui, assim, falar, filho, faça uma pergunta pra mim. Qual é a pergunta que você falaria com Deus? A pergunta, Ele te falar, filho, preciso que você me peça algo. se eu Que pedir algo, O que você pediu pra Deus? Se ele se apresentasse a você agora. meu Deus. Aí é forte, tá de frente com Deus. Bom, a pergunta que eu faria a Deus, se eu conseguisse fazer a pergunta para Deus, Mas se um dia ele resolver a gente for pra glória, a gente vai estar de frente, né? não, mas Mas assim, nesse momento, na nossa limitação, né? até lá eu só vou ter resposta. Não, mas ele quer Ela pegar vai você de tirar surpresa. todas as- Ele quer pegar você de surpresa. Sim, sim. A gente poderia colocar várias questões, né? Sim. Eu não consigo perguntar para Deus, por exemplo, por que o mundo é assim? Por que as pessoas são assim? Eu não consigo perguntar isso. Eu só perguntaria uma coisa, Deus, como que eu faço para ficar mais perto de você ainda? Parabéns. É isso. Mais perto, quero mais Nossa. perto. Não Glória tem a outra Deus. pergunta a eu fazer, Lindo, lindo. porque é isso que eu acho que Que basta. as pessoas precisam, né? É isso que Precisa basta. só a gente estar mais próximo dele. Eu falo para as pessoas, qual o tamanho que você vê Deus? É fácil. Você olha, se você já voou, você vai saber como que é isso. Se você olhar daqui agora para cima, parece que o avião é desse tamanho. Gente, vamos. Mas quanto mais perto dele, mais grande fica. Verdade. Quanto mais você partilha dele, mais você se importa com isso. É. Então eu particularmente não teria outra pergunta para fazer no CS. Nossa. Porque ele está mais perto é mais importante agora. Sim. Porque se eu tivesse riquezas e me afastasse de Deus, de que me adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha Nada, alma? né? Do que me adianta ter tudo e não ter nada ao mesmo tempo. É a presença, né, É a pastor? É a presença. presença dele, o principal É de isso. tudo, né? pastor. Li a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, 500 vezes. E quando você olha para essa Bíblia, de vez você reparar as pessoas, você repara você. Eu falo, essa aqui veio para reparar eu. E depois reparar as pessoas. Esse livro traz vida para mim. Sim. E é poder de Deus para aquele que nele crê. Nossa. Então é isso. Está mais perto. Você, Lucas. Seria a minha Muito resposta. forte, muito forte. Um personagem bíblico que o senhor se identifica, mais se identifica. Uau. Eu gosto de me identificar mesmo. Pedro. Pedrão? Pedro. Pedro é a inconstância em pessoa. Pedro Paulo seria muito perfeito, mas o Pedro, né? Paulo foi convertido para ficar mesmo convertido, né? Mas Pedro teve as lições, né? De 3 anos e meio e ainda assim não conseguiu exercer tudo que tinha que exercer e negou a Jesus depois de tantas coisas que ele mesmo fez com a mão. Pedro mostra para nós o que é reino, porque Pedro tinha muita dificuldade em algumas questões, porém era obediente em outras.
Mas mesmo andando com Jesus, mesmo muitas vezes tomando as broncas, porque o que mais tomou bronca foi Pedro. Mas você vê, a pessoa que Deus mais pressionava é que ele mais tinha propósito. E muitas vezes na verdade. vida é assim. A gente se sente pressionado e fala, por que eu, Deus? Por quê? E aí aquele que Deus tem algo, né? Deus sabe a hora certa. Deus não vai encurtar caminho para ninguém. Sim. É uma coisa que tem que estar gravado na cabeça de muitas pessoas. Deus não vai encurtar caminho. Quando Deus tira Moisés do Egito, com aquele povo, a Bíblia diz que existia um caminho mais curto. Qual que era o caminho mais curto? Era o caminho que tinha a guerra entre os filisteus e um outro povo. Deus falou, se o povo ver a guerra, eles vão desistir, vão voltar para trás. Por quê? Porque a mentalidade deles, e a Bíblia diz bem claro que eles tinham armas de guerra. O povo de Deus tinha arma de guerra, mas Deus não deixou eles ir para a batalha, porque era um caminho curtinho para onde Deus tinha que levar eles. Só que Deus não encurtou caminho, Deus não encurta caminho. Deus não encurta caminho. Por que Deus não encurta caminho? Porque Deus sabe que a sua resistência ainda é fraca, mesmo você tendo uma espada na mão. Eu me muni de poder, eu sou muito bom quando eu vou para o monte, quando eu oro, dia e noite, que chamo Deus, clamo a Deus, que homem de oração, bonito isso. Mas quando lido com as dificuldades, quando eu enfrento o próprio inimigo de frente, eu não tenho força para segurar. Por que eu não tenho força? Porque eu encurtei caminho. Deus quer dar maturidade, porque a mente desse povo primeiro era uma mente escrava. Eles ainda eram escravos do Egito, saíram de lá como escravo. A mente escrava não consegue lutar. Nós temos que ter uma mente livre para lutar. É isso. E isso mostra para nós o caminho que nós temos que chegar. Quando Deus encurta o caminho, Deus vai levar eles para Pinheiróis, o caminho que eu acabei de falar agora há pouco aqui. E Deus prefere passar um período de ensinar o povo a lutar do que dar ao povo uma direção mais rápida e ver o povo morrer do nada. Sim. Nossa, muito Então forte. muitas pessoas precisam saber que o caminho não pode ser encurtado. O processo precisa ser passado. Você tem que passar pelo propósito, irmão. Tem que aprender a lidar com a situação. Você tem que aprender a lidar com as suas limitações. E vou dizer uma coisa, pode chorar. Pode chorar quanto você quiser, irmão. Vai passar, vai ter que passar. Vai ter que passar. É, pastor. Ah, mas Deus é um carrasco, Deus é ruim. Não, não é nada disso, não. Deus está forjando o seu caráter ensinando, primeiro. Está ensinando né? para você É quem isso. você é. Por isso que eu falei Pedro, para não fugir do assunto. E Pedro foi aquele que Deus teve que forjar, irmão. É Na isso. forma da batalha. Nossa. Quando Pedro chegou lá desesperado, falou assim, Jesus, eu preciso pagar as contas aqui, os credores estão na porta, estão cobrando a gente. Jesus falou, pega a vara e vai pescar. É engraçado, né? É verdade. Muito Pega a forte. vara e vai Pastor, pescar. peraí. Quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Ah, eu já li algumas vezes, mas eu não consigo ler toda a Bíblia de uma Não. forma que todo mundo pensa que se lê. Mas você Todos conseguiu os ler livros. ela toda Sim, já? eu já li, Ali. mas você não consegue ler como todo mundo lê. Quem está inspirado pelo Espírito Santo, mano, Ele lê um conduz, texto. te fala Você assim, lê aquele texto, você fala, meu Deus, tô apaixonada, né? já bate com aquela tua função e você começa a pegar. Você não consegue ler a Bíblia simplesmente por Sério, ler. Ah, pastor? vou ler uma história. Se você ler Sim. por ler, é um livro. Isso já foi feito. Uhum. Mas ler com o Espírito Santo, ele te dá direção em cada textinho que É você isso dá. que eu falo, às vezes a gente acorda assim, eu falo, Lucas, essa madrugada eu comecei a, do nada, li a Bíblia, Deus me deu uma palavra, né, Lucas? Nossa, E eu fico impactada. É diferente. É diferente, É né? diferente. Por isso eu falei, vou perguntar pro pastor quantas vezes ele leu, porque às vezes Deus vai dando umas inspiração pra gente, a gente não consegue ler ela toda. Não consegue. Isso, inclusive, é importante até falar. Qual a dica que o senhor dá em relação, você até falou do Espírito Santo, mas tem muita gente que tem dificuldade em ler a Bíblia. Acho que é até importante a gente abordar antes. Antes de encerrar, né? Uma dica que o senhor dá em relação a isso para as pessoas terem uma facilidade a mais, uma Por direção onde, a mais, para quem tá cru mesmo, para quem não consegue ter uma Por leitura onde começar da a ler palavra. ela? Qual a dica que o senhor dá em relação a isso para as pessoas terem um entendimento melhor? Bom, tem muitas pessoas que precisam focar nisso e procuram um lugar para focar a ler a Bíblia. As igrejas antigamente tinham muita escola dominical, incitava mais em ler a Bíblia. Hoje a Bíblia se tornou algo muito digital. E a dificuldade de você ler a Bíblia é um ótimo sonífero a Bíblia. Você começa, você pode estar a dorme. noite inteira fazendo coisa. Você lê a Bíblia, você dorme. Parece que o diabo vem na Você rua. fala, meu Deus. Luta. Só que eu sempre, se eu for para aconselhar a ler a Bíblia, por exemplo, eu sempre falo, comece pelos evangelhos, comece conhecendo Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, leia os evangelhos O primeiro. Lucas fala, sempre é É. bom. Então o senhor também aconselha. É Vamos- muito Vamos bom. ler o... Começa pelo Novo Testamento, leia o princípio, que é Jesus. Só que, por exemplo, o eunuco falou para Felipe, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então eu tenho que estar conectado com aquilo também, com pessoas próximas Próximo. a ensinamentos. É isso. Eu só faço algo que me incentiva a se fazer. Todo ser humano faz por incentivo.
Uhum. Quando se torna muito incentivador, a pessoa pega o gosto pelo negócio. Sim, é verdade. Não é, é muito fácil falar, irmão, lê a Bíblia, mas ele vai ler o quê? Ele vai abrir um texto, aí se torna a Bíblia do adivinho. Fecha o olho. Não, esse texto não é pra mim, não. Deus quer outra coisa comigo. E fecha o olho e vamos abrir outro texto. Mas assim, no início, Deus criou o céu e a terra. Aí você pula ela pra quem não tem um bom entendimento. Eu acho ainda dessa forma aí que o senhor falou, realmente, eu acho começar ali por João, que já é uma carta, um livro que é pra igreja. O Lucas sempre fala pra mim, já Começa por Olha, João. uma igreja que tem Bíblia incentiva. incentiva. Uma igreja que tem Bíblia, não emoção. Uhum. Eu não quero colocar igrejas em evidência porque não é o caso. Mas uma igreja que você procura a palavra te dá vida. Porém, tem muitas pessoas que, por saber demais a palavra, a igreja de Éfeso, do Apocalipse. Pensa numa igreja incansável, Lucas. Pensa numa igreja que a Bíblia diz que é incansável, de dia e de noite, se mantinha firme, repreendia o mal, repreendia os pecadores, os falsos apóstolos. A Bíblia diz que quando João manda a carta para a igreja de Éfeso, é uma igreja que estava, você fala, é perfeita, não tem pecado, não é que não tem pecado. Lutava contra o pecado, lutava contra os falsos profetas, lutava contra os nicolaítas. Eram pessoas que de dia e de noite eram incansáveis na obra de Deus. O ensinamento da palavra, não corria da palavra, você fala, a igreja é perfeita. Eram os estudiosos, eram pessoas preparadas para isso. Mas vamos lá. E Deus vai falar sempre assim, mas tem uma coisa contra vocês. Aí você fala, não, Deus. Já é difícil já ver o Senhor certinho. Os caras estão certinhos, os caras estão lá repreendendo o pecado, repreendendo os falsos profetas, repreendendo tudo. Os falsos apóstolos que se levantaram, eles são homens que estão focados, né? Aí a Bíblia diz assim, tenho contra ti que deixasse o primeiro amor. Nossa. Tenho contra ti que deixasse o primeiro amor, e eu posso tirar vocês do meio dos castiçais, porque eram 7 estrelas e 7 castiçais. As 7 estrelas simboliza Deus com as 5 estrelas na mão, que são as igrejas na mão dele, né? E os 7 castiçais é Deus dizendo que ele ficava no meio, anda no meio delas. Então por isso que ele fala que conhece suas obras. Nada está em oculto. Os castiçais iluminam, né? Sim. E a igreja e a estrela brilha. Então, quando o Senhor fala isso, ele fala, eu ando no meio de vocês. Só que tem uma coisa, vocês são incansáveis, parabéns, estão de parabéns nessa área. Vocês sabem muito ensinar, são bons teólogos, mas vocês perderam a essência daquilo que eu tenho como propósito, que é o primeiro amor. Nossa. Sabe o que é aprender o primeiro amor, irmãos? É eu tenho que fazer obrigado agora. Nossa. Agora eu sei, eu não quero que ninguém saiba. Agora eu faço e Porque tem eu igreja, sou né? o mais importante. Isso Tem que eu igreja então. com líderes e eu escuto, porque tem amigas que falam, não posso ler. Como assim? Não, porque meu líder já fala, ele já fala que é aquilo e pronto. E ela saiu da igreja por causa disso. Eu entendo o seguinte, quando você está no primeiro amor, você faz as missões com tanto carinho. Uhum. O primeiro amor te leva a cuidar de quem não merece. O primeiro amor é aquilo que você pratica sem pressão de ninguém. Sem cobrar nada, né? Se chama voluntariedade, renúncia e desejo. Amém, glória a Deus. Muito forte. Vai, E uma Lucas. última pergunta aqui. Um sonho, pastor. Qual que é seu sonho? Um sonho, assim, que você gostaria de compartilhar com a gente. O mais real de todos agora, meu sonho na Terra é um. E no céu é outro. outro. Pode falar. O da Terra é ter um lugar de refúgio. Um lugar de cuidados. Eu sou muito ambicioso nesses sonhos. Porque nesses sonhos, nesse meu sonho especificamente, eu tenho um desejo de ter terras e ter muitos lares nessa terra. Por mais que saiba que a terra não é um lugar mais para morar, né? Mas nesse lugar eu possa trazer pessoas e cuidar delas. Amém. Uma equipe que ama de verdade, uma equipe que cuida de verdade, uma equipe que se importa de verdade. É porque não trabalhamos sozinhos, né? Trabalhar com amor, com alegria e saber que aquelas pessoas ali não estão lá porque você pode oferecer algo para você, mas simplesmente porque Deus tem algo para oferecer para elas. E para mim isso é o que vai importar. O resto para mim não tem novidade. É em Atos capítulo 2 e todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ninguém mais tinha necessidade porque um partilhava com o outro o que tinha. Nossa, lindo, hein? Muito forte. Então, essa igreja ainda eu sei que vai existir. Amém. Na verdade, Glória a ela Deus. Em nome de existe, ela Jesus. existe, né? Tanto é que nós estamos repartindo o que nós temos aqui, Glória a com Deus. muito amor. Mas a igreja que nós temos que ter, que eu acredito que é a igreja que eu vou falar por mim, tá? Se vai doer alguém que vai ouvir isso, para mim derrubaria todas as placas. É isso. Todas as placas. É isso. Porque eu não gostei e fui abrir a minha igreja.
porque eu não gostei, porque eu também igreja. Porque eu não estou de acordo com você, eu vou fazer isso aqui. Eu acho que Deus é direcionador, não estou dizendo que não foi Deus que levantou. Sim, claro. Mas eu, por mim, nós viveríamos um reino e um seu propósito. Entre eu abrir uma igreja, eu fui me consertar com o Lucas. Quando o Lucas me abençoar, eu vou seguir meu caminho do ambiente. E para que seja comunicado isso por meios por politicamente, pelos fins que deve ser, abrir um CNPJ. Mas caso contrário, enquanto eu me consertar com o Lucas, Deus não vai ter bênção na minha vida. É isso que eu penso. Quando tem o conserto, tem a bênção. Por mais que o Lucas não me perdoe, eu estou livre. Do Lucas. É isso. É sobre isso. Então esse é o meu sonho na Terra. E no céu? E eu sei que esse sonho vai se cumprir. Glória Em nome a de Deus. Jesus. Vai ser cumprido. Inúmeras coisas eu sei que vai se Eu cumprir. creio, pastor. E no céu, irmão, chega lá e dizer, ufa, Consegui. passei. Ai, Combati Glória. um bom combate. Aí, Passei, mano. Uau. É isso, mano. É isso. Passei. E para encerrar, a gente quer que você deixe uma mensagem para o nosso público, né? Para quem vai Sim. assistir, para que eles possam ouvir o que o senhor falou e adquirir e pôr em prática. Uma coisa que você sentiu no coração, né, Lucas? O que Deus te direcionar aí, pastor? Deixa uma última mensagem Pra aí lá, pros pastor. nossos... Essa câmera aqui, ó. Do meio. É porque Uma ela... mensagem. Ah, do meio? Mensagem. O apóstolo Paulo diz assim, se esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Muitas das vezes você vai ter bagagens que você não precisa mais carregar. Tem bagagens que você não tem necessidade mais de carregar porque não faz mais parte da sua vida. Enquanto você se conecta com o seu passado, você não consegue ver o seu futuro. Tem momentos que você vai ter que enxergar isso, como foi dito aqui. Tem momentos que você vai ter que deixar para trás aquilo que não convém mais. Aquilo que te aprisionou ou alguém que muitas das vezes não deixa você seguir em frente. E olhar para o alvo e dizer, eu preciso chegar lá. E com esse peso todo eu não tenho poder de chegar lá. Então, que você possa seguir para o alvo que é Jesus Cristo e saber que esse alvo vai estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. No mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo. Se ele venceu, você também vai vencer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E é isso, meus irmãos. Esse foi o episódio de hoje. Nossa, com certeza a gente vai ter uma próxima oportunidade aqui. Dá pra vários podcasts aqui. E agradecer, mas né? foi bênção demais. Pastor Maicon, muito obrigado. Foi uma honra recebê-lo aqui hoje. Creio que muitas vidas aí serão edificadas aí pela palavra de Deus e com muito ensino, né? Muito aprofundamento. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sim. E creio que hoje a missão foi cumprida com excelência, né? O E Espírito agradecer Santo por você ter tirado um tempinho, guiou. né? Muito Sim, obrigado. não. pastor. Disponibilizado prazer. para estar aqui com a gente, falando um pouco do seu testemunho, da sua história, da sua trajetória com Deus. Claro. É importante a gente levar o evangelho com espírito em verdade, para que as pessoas vejam. E eu quero E agradecer sigam, também, né? viu? Quero agradecer Amém. também a Deus, primeiramente, a todos vocês, por essa companhia maravilhosa. Amém. Amém. Incrível, um lugar maravilhoso, cheio da presença de Deus. Glória a Glória a Deus. E quero agradecer também, Lucas, ao Instituto Ação e Proteção. Olha É só. o Instituto? Esse Instituto Ação e Proteção, esse coração que você está vendo com a mão junta, é um instituto que tem me levado para as missões. Amém, glória a Instituto. Deus. Olha Aqui, ó. só. Da Cris Salles, do Adriano, né? Hoje eu faço parte da diretoria desse instituto, Amém. Glória a Deus. que tem hoje 3.800 crianças nas creches, 500 e poucos funcionários, e que são baseados simplesmente em fazer missões e cuidar das pessoas. É isso, Nossa. esse é o nosso papel, né? Esse é o propósito. Isso aqui eu vi, tem Instituto Ação e Proteção, né? @ Instituto Ação e Proteção. Sigam lá, meus irmãos. Sigam lá. Sigam, compartilham, ajudem. É um amor incondicional. Isso aí me ensinou a ser mais forte, você imagina. Com essa equipe maravilhosa, minha irmã Cris Salles, que eu amo muito de coração, meu irmão Adriano também, que é o diretor do IAP. Enfim, um dia falaremos um pouquinho mais sobre ele. Isso, nós não trabalhamos sozinhos, né? Nada, Deus coloca nada muitos- é por acaso. né? Jesus não trabalhou sozinho, quem somos nós, né, pastor? Exatamente. E o seu Instagram, suas redes sociais, queria deixar aí pro pessoal seguir. É @Maicon Santos, Maicon né? Santos. Tanto o Instagram como TikTok também, isso. Uhum, isso. @Maicon Santos. Maicon Maicon Santos. C-O-N. Isso. Certo. Bacana. Maicon Santos. E tamo lá. É isso. É isso. É isso, meus irmãos. Sigam lá, vai estar tudo também descrito aqui nas redes sociais. Por hoje, ficamos por aqui, meus irmãos. Que Deus abençoe. E é isso. Fazendo ID e sempre buscando a mentalidade ideal em Jesus. Tamo junto. É nóis. Deus